Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à aula de tradução ou síntese proteica. Que prazer falar com vocês. Nós vamos então iniciar esta aula. Quando a gente fala em síntese proteica, eu falo em produção de proteína. E nós vimos na aula passada que toda proteína é um conjunto de aminoácidos. E a sequência de aminoácidos para formar a proteína depende dos códons, ou seja, daquelas trincas de bases do RNA mensageiro, ok? Então, vamos ver de uma maneira geral o que vamos trabalhar hoje. A síntese proteica, ela depende do RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Observe, eu tenho aqui o núcleo dessa célula e dentro do núcleo eu tenho o DNA com sua dupla fita antiparalela, certo? E estou mostrando aqui nesta fita de DNA 3 genes. O gene em vermelho, o gene em amarelo e o gene em azul. O gene vermelho, ele vai então produzir uma fita de RNA mensageiro. Aqui nós temos um RNA mensageiro inicial, primário, ele passa por um processamento que vimos na aula passada e se transforma no RNA mensageiro final, contendo as trincas de bases. Outro gene é responsável pela transcrição do RNA transportador. E outro gene é responsável pela transcrição do RNA ribossômico. Então você observa que, neste momento, dentro do núcleo estão formados o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Bem, então, este RNA mensageiro, ele passa pelos poros da carioteca e cai, então, no citoplasma. Aonde está esse RNA mensageiro no citoplasma? Olha o cursor, aqui está o RNA mensageiro com as seguintes trincas de bases: G, UA, U, U, G, G, U. Então, nós temos aqui 3 trincas de bases nitrogenadas. Bem, ao mesmo tempo, o RNA ribossômico, vimos na aula passada, que de 3 tipos, eles irão produzir as subunidade maior e a subunidade menor, que juntas formam o ribossomo. Então, você tem aqui, em maior aumento, um ribossomo com a sua subunidade menor e a sua subunidade maior, e você nota que este ribossomo, ele se posiciona no RNA mensageiro. É como se o ribossomo fosse um trem e o RNA mensageiro fosse um trilho. E esse ribossomo, então, ele vai caminhar nesse RNA mensageiro para fazer a leitura dos códons. Também sai de dentro do núcleo para o citoplasma o RNA transportador na forma de trevo, vimos na aula passada. Qual é a função dele? Transportar os aminoácidos.
Então, observe aqui que está sendo transportado 3 aminoácidos: o aminoácido metionina, o aminoácido glicina e o aminoácido isoleucina. Patrícia, por que 3 aminoácidos? Porque, observe, no meu RNA mensageiro eu tenho 3 códons. Note que o RNA transportador, ele vai entrar dentro do ribossomo, seu anticódon vai se ligar ao códon do RNA mensageiro, olha aqui a ligação, e o aminoácido, ele é colocado dentro do ribossomo. Por quê? Porque a proteína que será montada pelos 3 aminoácidos, ela ocorre dentro do ribossomo. Então, note que agora nós vamos ver cada etapa em separado. Desde o momento em que o ribossomo faz a leitura dos códons do RNA mensageiro até a confecção da proteína. Pessoal, os códons do RNA mensageiro são códons formados por trincas de bases nitrogenadas. Então, existem um código genético, que é a relação entre 64 códons, ou seja, 64 trincas de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Então, observe aqui, olha, nós sabemos que existem 4 tipos de bases nitrogenadas no RNA: uracila, citosina, adenina e guanina. Quantas combinações podem ser feitas de trincas dessas 4 bases? 64 combinações. E aqui estão elas. Então, estas 64 combinações de trincas que podem aparecer no RNA mensageiro chama-se código genético. Beleza? Vamos continuar. Nós vimos na aula de proteínas que existem na natureza 20 tipos de aminoácidos. Bem, então, observe que esses 20 tipos de aminoácidos, eles estão sendo codificados por esses códons. Pessoal, este código genético inteiro, ele é um código genético universal. O que significa isso? Este código genético, ou seja, esses 64 códons com seus aminoácidos, podem ocorrer no RNA mensageiro de qualquer ser vivo, de qualquer espécie, de procariotos e eucariotos. Por isso que damos o nome de universal. Bem, observe, cada códon codifica apenas um aminoácido. Vamos pegar o primeiro, códon U. Este códon codifica o aminoácido fenilalanina. Observe que toda vez que o RNA mensageiro tiver este códon, o ribossomo vai produzir uma proteína que contenha o aminoácido desse códon. Então, qual é o aminoácido que vai ter na proteína com o códon UU? Nós vamos ter, então, o aminoácido fenilalanina. Patrícia, UU pode codificar outro aminoácido? Não. Sempre que tiver UU, o aminoácido será fenilalanina. Entretanto, pessoal, nós temos 64 códons, mas apenas 20 aminoácidos. Então, significa que, vamos lá, vamos raciocinar. Significa que, apesar de cada códon codificar um aminoácido,
Existem aminoácidos que são codificados por códons diferentes. Por exemplo, leucina. Leucina é codificada por 1, 2, 3, 4 códons diferentes. Então, eu falo que esse código genético ele é degenerado. Beleza? Então, já que a gente tem conhecimento desse código genético, agora nós podemos produzir uma proteína. Vamos começar. Bom, onde é que o ribossomo sabe que tem que começar a leitura dos códons? Eu tenho aqui uma fita de RNA mensageiro e lembre, essa fita tem uma extremidade Cap5 processada, lembra da aula passada? E uma extremidade de cauda poliar. Então, isso tudo aqui representa um RNA mensageiro. Entretanto, onde é que começa a produção da proteína nesse RNA mensageiro? Numa sequência chamada COSAC. Dentro dessa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dentro dessa sequência de 10 bases, o ribossomo acha uma trinca chamada AUG. Vamos voltar no código. Observe aqui a trinca AUG, que representa o aminoácido metionina, é o primeiro códon que o ribossomo lê em todas as proteínas. Então, toda proteína começa com o aminoácido metionina. Então, vamos lá. Então, observe. Ele, então, quando ele lê este códon, ele começa a caminhar nas bases nitrogenadas desse RNA, fazendo a sua leitura e produzindo a proteína. Até que ele acha um códon de parada. Neste caso, deste exemplo, o códon de parada foi UGA. Vamos voltar aqui? Nós temos no código genético 3 códons de parada: UAA, UAG e UGA. Então, quando o ribossomo faz a leitura deste códon, ele para e termina a síntese proteica. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um desenho esquemático desta produção. Veja comigo, estou te apresentando um ribossomo. O ribossomo, então, ele tem uma subunidade maior, uma subunidade menor, que irá se encaixar no RNA mensageiro que vai estar aqui. Este ribossomo possui 3 sítios. Sítio A, aonde o aminoácido ele chega trazido pelo RNA transportador. O sítio P, aonde esse transportador ele se encaixa nesse sítio e a partir daí começa a haver a produção da proteína. E sítio E é aonde o RNA transportador, depois que ele deixou o aminoácido lá dentro do sítio A, ele é removido. Então vamos ver essa síntese agora. Vamos começar. Observe, eu tenho aqui um RNA mensageiro e eu tenho o ribossomo com a sua subunidade menor, a sua subunidade maior, e o primeiro RNA transportador está trazendo o aminoácido metionina. Por quê? Porque nós vimos lá no código genético que quem determina que vai ser este aminoácido é o códon do RNA mensageiro. Qual é o códon que o ribossomo está lendo aqui? AUG. Então, o transportador trazendo este aminoácido, ele liga o seu anticódon neste códon e coloca
o metionina, né, o aminoácido, dentro do ribossomo. Tudo bem? Então, agora está começando a produção da proteína. Segundo passo, note que o segundo RNA transportador está trazendo o segundo aminoácido desta proteína. Ele, então, irá entrar no sítio A do ribossomo. Neste momento, este ribossomo tem o transportador da metionina no sítio P e o transportador do segundo aminoácido no sítio A. Veja, temos agora 2 aminoácidos dentro do ribossomo. Vamos fazer a proteína? Vamos. O que precisa ser feito agora? A ligação peptídica entre os 2 aminoácidos. Então, dessa maneira, o aminoácido metionina, ele se desprende do transportador e se liga ao segundo aminoácido que está no sítio A. Começamos a produzir a proteína. Agora, pessoal, este ribossomo, ele vai deslizar nesta fita de RNA mensageiro, fazendo a leitura de cada trinca um aminoácido. Então, vamos continuar essa síntese, já levando mais para frente. Observe. Nós temos aqui, então, o RNA mensageiro. Note, o códon AUG já foi lido pelo ribossomo e ele entregou o aminoácido metionina, que fez uma ligação no aminoácido do códon AAC, que é asparagina. Agora, o terceiro códon está sendo lido, o GG. Então, o RNA transportador, ele vai ligar neste códon através de seu anticódon. Veja, qual é o anticódon que nós temos aqui? ACC. A se liga na uracila, citosina se liga na guanina, citosina se liga na guanina. Então, quando esse anticódon se liga neste códon, ele, então, esse transportador, traz o terceiro aminoácido chamado tripsina. Beleza. O ribossomo agora lê o quarto códon, UAG. Note que o quarto códon é um códon de parada. Então, automaticamente, é colocado dentro desse ribossomo um fator de parada para paralisar a síntese. E aí, neste caso, observe, note, esta subunidade maior, ela desliza na fita, de modo que este RNA transportador aqui do terceiro aminoácido, ele passa, então, do sítio P para o sítio E. O fator de parada passa do sítio A para o sítio P. Note aqui. E o sítio A está vazio. Não vai mais entrar nenhum aminoácido aqui. Por quê? Porque tem um fator dizendo que é para parar. Quando esse RNA transportador ele vai para o sítio E, ele desprende a proteína formada de 3 aminoácidos. Aqui está ela. Então, aqui nós temos uma proteína formada pelos 3 aminoácidos, contendo uma extremidade amina e a outra extremidade carboxila. Pronto, gente. Olha que legal. Assim que essa proteína sai, esse complexo ele é desmanchado. A subunidade maior se desprende tanto quanto a subunidade menor e o fator. E automaticamente essas substâncias serão reabsorvidas pela célula. Por quê? Porque neste momento já foi feita a proteína. Patrícia,
Me recorda, por que que eu tenho uma proteína com 3 aminoácidos? Porque o RNA mensageiro, ele tinha 3 códons. Vamos contar de novo? O primeiro códon A ao G, o segundo códon A a C e o terceiro códon U, G, G. Beleza? Vamos lembrar que o quarto códon não conta, ele apenas é uma parada. Então veja, quantos aminoácidos tem uma proteína? Depende de quantos códons serão lidos do RNA mensageiro. Beleza, galera? Então aqui a gente tem um resumão. Observe, eu tenho aqui um RNA mensageiro com 8 códons. Então, o ribossomo, ele vai fazer a leitura desses códons. Note, sítio A, sítio P. Aqui no caso, não foi mostrado o sítio E, não houve necessidade. Então, o que acontece primeiro? Ocorre o emparelhamento entre o códon A ao G do RNA mensageiro, que é o códon de início, lembra? Com quem? Com o anticódon UAC do RNA transportador, que está trazendo o primeiro aminoácido da proteína chamado metionina, já sabemos. Ok. No sítio A, está sendo lido o segundo códon, U, U, U. Então, o transportador faz a leitura através de seu anticódon. Qual é seu anticódon? A, A, A. E qual é o aminoácido que ele vai trazer? O aminoácido do códon, U, 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 que é fenilalanina. Note que neste momento, eu ainda não tenho a proteína, porque para ser proteína tem que ter a ligação entre os aminoácidos. Vamos fazer agora. Então, note aqui que ocorre a ligação, então, entre o primeiro aminoácido com o segundo aminoácido no sítio A, certo? Esse aminoácido metionina se desliga do seu transportador, o seu transportador é removido. E aqui está o início da proteína. Aí vem o terceiro RNA transportador, porque agora o ribossomo ele deslizou e já está lendo o terceiro códon, GGC. Qual é o anticódon que está fazendo a leitura dele? CCG, que está trazendo qual aminoácido? Glicina. E assim sucessivamente até que ocorra o término da proteína. Até que eles achem, né? Até que o ribossomo encontre aqui um códon de parada, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a síntese proteica. Bons estudos. Façam o estudo dirigido 3, que nós vamos tirar a dúvida na nossa próxima aula síncrona. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada.